Oi galera, Prof. Jaque na área, mais uma aula de artes para vocês e a gente vai dar continuidade ao nosso tema, músicas que nos fazem rir. Deram uma pesquisada, deram uma olhadinha lá? Pesquisaram, deram uma escutadinha no rádio? Deu curiosidade ou não? Ficaram só no Spotify mesmo? Não tem problema, vamos falar hoje mais um pouquinho sobre esse humor nas músicas. Então a gente comentou, né, falou sobre essas músicas que nos fazem rir, que nos trazem esses detalhes cômicos do nosso dia a dia e que os temas normalmente são situações políticas ou socioeconômicas trazidas de uma forma mais engraçadas, mais cômicas para as músicas, né? E uma forma também dessas músicas serem engraçadas são os outros recursos que a gente pode atrelar além da letra, né? Além do ritmo, que seriam os instrumentos que podem ser de timbres diferenciados, a percussão corporal que a gente também pode utilizar para fazer sons diferenciados e a voz, né, que canta, que pode utilizar outros timbres, né? E isso já agrega mais comicidade para a música, né? Falei para vocês sobre esse rock do jegue, não sei se vocês foram dar uma olhadinha, mas a música é engraçadinha, tá? O rádio e o humor, então a gente falou sobre aquele quadro, né? Os quadros humorísticos, os trechos dentro de um programa de rádio inteiro que tinham o intuito, né, de divertir as pessoas. Então esses trechos eles falavam sobre um tema central e eles traziam sempre uma pitada de humor para aquilo, para dar uma distensionada das diversas informações mais sérias que eram transmitidas, né? Eu solicitei para vocês de fazer um trabalho, mesmo que de forma remota, vocês fizessem um trabalho assim em grupo, em dupla, né? Ou em trio, para vocês trocarem um pouquinho mais de informação. A gente falou sobre esse humorismo em outros tempos, em outros lugares, né? E a gente falou sobre essas músicas que são de humor, que elas são de outros países, de outras comunidades, né? E como ela se dá também no nosso país. Falei sobre essas composições de músicas de poesia diversas, né? Diversas nações, incluindo o Brasil, né? Não sei se eu comentei com vocês, mas Gregório de Matos foi um grande poeta satírico, né? Da literatura barroca, Noel Rosa e Carmen Miranda, com as suas letras satíricas e canções cômicas e irônicas que fazem parte da nossa formação musical. Então, Carmen Miranda, embora Carmen Miranda não fizessem as músicas, ela também era compositora, eles trabalhavam essas músicas assim que tinham uma pitadinha de ironia, né? Umas músicas que tinham um duplo sentido e tudo mais, tá? Então a gente comentou também que as músicas que são de humor lá numa tribo na Mongólia não é tão interessante pra gente que tá aqui, porque a gente não entende, não faz parte total do contexto, né, de cada país, de cada região. Então, até mesmo assim, dentro do Brasil, a gente acaba não tendo muita noção, muitas vezes, do que culturalmente nós temos no nosso país, né? Então, é muito diferente a cultura que nós temos no norte e no sul, né? No centro-oeste, assim por diante. Então as culturas elas vão se diferenciando mesmo dentro de um país. Então a gente acaba não entendendo muitas vezes o que é engraçado no sul, talvez não seja tão engraçado no norte, né? E assim por diante. Então a gente até falou sobre alguns exemplos, mas não é interessante, porque mesmo que eu leia para vocês, a gente não vai entender totalmente o que é engraçado dentro dessa música, né? Mozart e Beethoven, eles eram humoristas? Interessante essa pergunta, né? A gente conhece muito essas duas figuras, né, como grandes compositores da música clássica, né, no período romântico. E eles são considerados grandes representantes da música erudita ocidental, que também criavam músicas engraçadas.
Mozart, então, ele foi compositor. Ele nasceu em 1756 na Áustria, perdão, e ele nasceu em Salzburg. No ano que suas obras foi, o ano em que uma de suas obras mais famosas, a ópera A Flauta, estreou, foi quando ele morreu. Então ele morreu em 1791. Reparem que ele teve assim uma vida, vamos dizer, um tanto quanto curta. Ele nasceu em 1756 e faleceu em 1791. 36 anos, 35, né? Então ele teve uma vida curta. Quando ele morreu foi quando essa obra famosa dele, essa ópera famosa, que era um dos sonhos dele, né, compor uma ópera magnífica, A Flauta Mágica, estreou. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Mozart, desde cedo, ele desenvolveu séria aptidão pela música. Então ele começou a tocar cravo desde os 4 anos. Então imagina, nós, seres normais, com 4 anos, a gente está fazendo o quê? Aprendendo a comer sozinho, a controlar uma colher na mão e tudo mais. Já o garoto aqui, o Mozart, né? Ele aprendeu a tocar cravo. Então, e começou a compor aos 5 anos de idade, enquanto a gente estava aprendendo a segurar o lápis, a dar uma desenhadinha, fazer uma coisa mais, né, normal, mas não nos culpemos, somos normais. Ele era além do além, né? Ele tocou aos 5 anos, ele tocou para a Imperatriz da Áustria e em seus 35 anos, acertei, ele tinha 35 anos quando faleceu, ele compôs em torno de 700 obras. É muita coisa, é muita contribuição para a arte, né, da música. E passou grande parte do tempo viajando e tocando em muitos lugares. Seu maior sonho era compor uma ópera, então ele conseguiu, e no ano que estreou essa ópera, infelizmente, ele faleceu. Entre suas obras destacam, vou falar algumas das 3 obras de ópera deles, que são óperas cômicas, tá? As Bodas de Fígaro, de 1786, Dom Giovanni, 1787, e Così fan tutti, 1790. Além dessas obras dele, teve outras obras que se destacam, que são as obras minutos, que são obras pequenas, né? Que são pequenas de caráter cômico, né? Eram obras engraçadas, feitas em casa, em companhia de amigos, e que foram encontradas em uma biblioteca de Viena. Entre elas encontra-se Nun, Liebes, Mädchen, então querida mulherzinha, e Wer hungrig Beider, Tafel sitzen. Bem difícil, né? Quem está faminto à mesa. Uma das obras cômicas de Mozart, que é Così fan tutti, todas agem assim, que estreou em 1790 em Viena, foi uma obra que deixou, que apesar dele não ter feito sucesso na época, hoje é considerada uma das obras-primas, né? Então, na época que ela estreou, ela não foi tão bem aceita. É aquela coisa, né? A pessoa só valoriza depois que parte, né? Depois que perde. Então, ele só foi valorizada, a obra só foi extremamente valorizada depois que depois que passou, né, a época dele. Hoje, atualmente, é uma das obras-primas da música erudita, né? Além do Mozart, temos também Ludwig Beethoven. Todo mundo já ouviu falar também. Foi um compositor alemão que viveu entre os anos de 1770 e 1827. Ele era filho de um cantor alemão, com quem teve suas primeiras aulas de música desde a infância. Sobressaiu-se também, muito prodígio, aos 12 anos de idade. Então, eles, né, eram crianças que tinham essas habilidades desde muito cedo. E ele já tinha peças publicadas, né? Poucas pessoas conhecem o lado bem-humorado do Beethoven.
nas cartas que ele enviava, né? Várias vezes com trocadilhos e apelidos para amigos ou inimigos, né? Então ele fazia umas piadinhas, algumas coisas, alguns trocadilhos para esses mais íntimos, mas a gente público, né, não teve tanto contato assim com esse lado bem-humorado do Beethoven. Então, é isso, gente. Falei com vocês agora sobre um pouquinho, isso aqui é uma imagem, né, do Ludwig van Beethoven. Falei com vocês sobre esses dois compositores famosíssimos e super prodígios, né, que desde a infância já mostravam séria e grande aptidão na música, e esse lado humorístico deles, que era uma característica principalmente do Mozart, né, da criação dessas peças, dessas obras de ópera que eram um tanto quanto engraçadas e cômicas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fica lá aquelas dicas para vocês de atividade, para que vocês se divirtam e conheçam um pouquinho mais dessa arte, tá bom? Pergunta mãe, pai, todo mundo pode ajudar vocês, ok? Muito obrigada pela aula de hoje, até a próxima!